Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, me chamo Fernando. Sou casado com a Sandra. Nós temos 5 filhos. Participamos da comunidade Sagrada Família há 10 anos. E hoje vamos partilhar um pouquinho da beleza, da alegria das nossas vidas. Deixa eu pegar meu rascunhão aqui, para não me perder. Eu convido você a abrir a Sagrada Escritura na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7. Primeira Coríntios, 2 Coríntios, carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses. O tema da pregação é alegrai-vos no Senhor. É o que São Paulo, movido pelo Espírito Santo, vai dizer, inclusive nesse capítulo, nos 4 primeiros capítulos dessa carta de São Paulo aos Filipenses. Ele repete 16 vezes a palavra alegria, alegrai-vos, para enfatizar bem que a alegria do cristão não é uma alegria passageira, efêmera, é uma alegria constante, que fica, que permanece. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Continua no versículo 8. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo, ele enfatiza bem, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Então, é uma necessidade do cristão de cultivar a alegria dentro do seu coração, porque a alegria, ele falou, é um dom de Deus. Eu digo que é um fruto do Espírito Santo, porque a palavra diz, né? A gente olha a carta aos Gálatas, quando fala das obras da carne, a fornicação, a impureza, a idolatria, a inimizade, o ódio, tudo isso são obras da carne. Mas a carta de São Paulo aos Gálatas fala das obras do Espírito, não é? Aí fala dos frutos do Espírito. A tradição, a igreja, ela fala em 12, né? São eles a caridade, a paciência, a brandura, a temperança, a longanimidade, e também a alegria. São vários, né? São 12. Então, ela é um fruto do Espírito Santo. O que é um fruto do Espírito? O Catecismo, ele fala direitinho o que é um fruto do Espírito Santo. São perfeições que o Espírito Santo vai modelando em nós, como primícias da glória eterna. São perfeições que o Espírito vai modelando em nós, como primícias da glória eterna. Primícias vem de primeiro, né? Os primeiros frutos. Então, nós nos devemos, se é um fruto do Espírito, nós precisamos deixar que seja desenvolvida em nosso coração a alegria. Nós precisamos desenvolver em nosso coração, cultivar a alegria em nossos corações, porque a alegria, ela vem de Deus. A verdadeira alegria não vem de fora, não depende dos outros, não depende das coisas,
daquilo que eu consegui, daquilo que eu perdi. A alegria é um fruto do Espírito, vem de Deus e precisa ser constante nas nossas vidas. São Paulo fala: alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Tem que ser uma constância na nossa vida. E São Paulo escreveu isso daí, gente. São Paulo não estava lá pregando e feliz pelo trabalho apostólico e viajando e pregando e as maravilhas de Deus acontecendo, as curas, também tudo isso acontecia. Porém, São Paulo estava no cativeiro. Então, tanto é que a carta de São Paulo aos Filipenses, principalmente a de Efésios e Colossenses, são chamadas epístolas do cativeiro. São Paulo escreveu na prisão. Mas o que movia São Paulo a escrever alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, era a ação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo agindo em São Paulo. Ele, com tantas tribulações, foram açoitados. Paulo, Silas, eles eram açoitados e com golpes duros, gente. Não era pouca coisa não, aqueles 39, golpes, não podia passar disso. São Paulo, numa das cartas, ele fala: quantas vezes passei açoites, vigílias sem fim, naufrágios, enfim, São Paulo sofreu muito pela obra de Deus. Mas era uma alegria que permanecia no coração de São Paulo, porque essa alegria vem do Espírito Santo. Agora, a alegria do Senhor, ela permanece, não é? Não é uma alegria do mundo, porque a alegria do mundo, ela se confunde com a euforia, aquele estado de euforia, de barulho, mas é uma alegria que é passageira. Nós podemos ver agora o carnaval, as pessoas brincam, dançam, Já pensou se fosse tudo esse amor, essa força para o Senhor? Não é verdade? O Senhor é que merece todo louvor. Rei Davi dançava diante do Senhor. As pessoas gastam às vezes muito no carnaval, se arrecada muito dinheiro, as escolas, tem gente que até chega a gastar 50, 100 mil com uma fantasia. E tanto é que depois que acaba a festa, essa euforia passa, essa agitação, toda essa inquietude, e fica um vazio, fica uma angústia muitas vezes. Eu falo porque eu já brinquei muito no carnaval, gostava muito. Antes da minha conversão, era 3 matinês e 4 noites no salão. Gostava muito daquelas marchinhas de carnaval, mas gostava muito de brincar o carnaval. Quando a gente tem uma experiência com o Senhor, a gente conhece a verdadeira alegria, A gente não precisa de bebedeira para se alegrar, a gente não precisa disso, a nossa alegria vem do Senhor. Futebol também é a mesma coisa, gente? A gente gosta de futebol, gosta de acompanhar, é um esporte, tudo com equilíbrio, mas o time ganha, a gente fica feliz. O time perde depois, na semana seguinte, Bruno? A gente já fica triste, Já dá aquela... Porque é uma alegria passageira, que passou, Aquela euforia passou. Mas a alegria do Senhor, ela permanece, porque é uma alegria que não passa. Tá certo, gente? Então, nós devemos cultivar sempre a alegria nos nossos corações. Eu não posso colocar a minha alegria no meu bom trabalho que eu tenho, na minha empresa, na minha ótima empresa, ou no meu bom cargo, porque isso é passageiro. Eu não posso colocar minha alegria naquela chácara, naquele sítio que eu comprei. Trabalhei 30 anos, agora eu comprei uma casa na praia, essa é a minha alegria. Eu vou todo final de semana e olha, vem com o pé quando entrar, porque é uma casa que eu suei muito, para conquistar. A nossa alegria não depende disso. É claro que isso daí é muito bom quando nós temos um caminhar com o Senhor, quando nós caminhamos com Deus, quando nós vivemos uma vida em Deus, seguindo os mandamentos, caminhamos com o Senhor. Isso tem um sentido especial. Não é muito gostoso também a gente poder desfrutar disso daí? De uma casa na praia, de um sítio, não é? A gente poder desfrutar de um aniversário de família, de uma festa que a gente vai. É muito gostoso, porque nós estamos caminhando com o Senhor. Então há um sentido aí. Nós caminhamos com Deus, nós seguimos os mandamentos, e aí há um sentido naquilo que a gente faz. O trabalho encontra um sentido. O trabalho encontra um sentido, o nosso lazer tem um sentido, mas eu não posso colocar a minha esperança nos bens, nas pessoas, porque elas passam e passam rápido, Nós somos cidadãos dos céus, lá que nós almejamos a nossa pátria. Nós temos que almejar, porque se nós estamos colocando a nossa esperança em Jesus, somente para essa vida terrena,
nós somos os mais dignos de compaixão, de lástima. A nossa esperança é o céu. E é claro, o céu ele se constrói aqui, nessa única vida que Deus nos deu. Hebreus 9, 27, os homens morrem uma vez só, e depois vem o juízo. Então nós temos uma vida só, para fazer o bem, para demonstrar amor às pessoas, para cultivar o amor, cultivar a alegria, viver bem com as pessoas que o Senhor nos confiar, trabalhar na obra de Deus, para um dia estar com o Senhor. E aí nós vamos contemplar a Deus face a face. Estaremos com o Senhor, porque o céu é isso, é um estado de suprema alegria e definitiva. Olha que lindo. Então, gente, a verdadeira alegria que vem de Deus é aquela que permanece, mesmo saindo com toda a agitação, ela brota do coração que está em sintonia com a vontade de Deus. É preciso estar em sintonia com a vontade de Deus, porque muitas vezes vai passar o barulho, vai passar a agitação, mas é a alegria que permanece. Diferente muitas vezes quando nós vamos para uma festa, não caminhamos com Deus e a gente sorri, muitas vezes a gente sorri só com os lábios, né? Porque é preciso sorrir com a alma. Muitas vezes as pessoas não são felizes, há um sorriso ali aparentemente bonito, mas não é um sorriso que brota da alma, do encontro com Deus, da verdadeira alegria. Então, saindo toda a agitação permanece. Vocês lembram daquela passagem quando Elias estava no monte e o Senhor ia passar? Não sei se vocês lembram dessa passagem do primeiro livro dos Reis, do capítulo 19, versículo 11. E o Senhor falou a Elias. Elias passou 40 dias jejuando, e o Senhor falou: vai para o Horebe, sobe para o monte, em cima do monte, lá eu falarei com você. E o Senhor disse: saí e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou um vento impetuoso e violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passando o tremor, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. E aí estava o Senhor passando e tendo a intimidade com Elias. Cuidado com o barulho, gente. Muitas vezes mesmo no grupo de oração, sinal de barulho não é sinal de encontro com Deus. É claro que nós devemos fazer festa para o Senhor, dançar como o rei Davi dançava, porque o Senhor nos deu 2 braços, 2 pernas, claro, respeitando, porque tem gente que também é um pouco mais tímida, né? Seja acolhido você que vem ao grupo de oração e é mais tímido, fique do seu jeito, louve a Deus como você é. Mas se você quer, louve, cante, dance, se alegre na presença do Senhor. Mas o Senhor passou naquela brisa suave. Por isso é importante cultivarmos a nossa oração pessoal com Deus, o silêncio daquela intimidade com Deus. Todos os dias precisamos dessa intimidade com Deus. Às vezes nós temos 10, 12 horas de trabalho, mas às vezes a gente não para 15, 20 minutos para cultivar a nossa amizade com Deus. Pegar a palavra e subir ao monte. Subir ao monte é um momento de intimidade com Deus. Pode ser num quartinho pequeno, pode ser no monte mesmo, numa praia, pode ser dentro de um carro, num escritório, na sala da sua casa, mas não deixe de cultivar a amizade com Deus. Você vai sair dali com o seu rosto cheio de luz, com o seu coração cheio de vida. É isso que nos dá vida e é isso que nos enche de alegria. Fazer a vontade de Deus nos enche de alegria. O ser humano, enquanto não buscar a felicidade em Deus, ele não será feliz, nunca será feliz se ele não buscar a felicidade, a alegria que só vem de Deus. Nunca, porque muitas vezes o ser humano fica angustiado, dá um vazio, e aí surgem muitos problemas de saúde. Muitas vezes eu citei aquela passagem do catecismo que me encanta muito, e quantas vezes eu falei em pregação, mas para cultivar o dom da alegria, o fruto do Espírito que é a alegria, nós precisamos deixar que essa palavra do catecismo da igreja entre no nosso coração, que é o desejo de Deus. Deus tem um desejo muito grande de nós, uma sede de nós.
O catecismo, logo no primeiro parágrafo, ele fala: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, da mulher, do homem, né? Ser humano. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus, e só em Deus o homem há de encontrar a felicidade que não cessa de procurar. Somente em Deus nós encontramos a alegria que não cessamos de procurar, porque a maior vontade, o maior anseio do ser humano é ser feliz, mas essa felicidade só está em Deus. Acorda a pessoa que está do seu lado e diz: a felicidade está em Deus. Diga assim: a felicidade que você procura está somente em Deus. É a felicidade que nós almejamos, que nós tanto procuramos, ela está em Deus. Como diz o livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Fala para a pessoa que está do seu lado: a alegria do Senhor é a vossa força. É a vossa força, é a nossa força, é a alegria do Senhor. Quando Neemias estava junto com Esdra, que era sacerdote e escriba, eles estavam para reconstruir as ruínas. Jerusalém tinha sido tomada pelos povos inimigos, e quando eles voltaram para Jerusalém, o povo estava muito abatido, o povo estava sem força, e eles começaram a reconstrução da cidade e também da lei. Tanto é que o povo se uniu para a reconstrução. E depois de Neemias convocar o povo, ele leu o livro da lei. E esse livro ele leu com bastante propriedade. E isso começou a encher de alegria o povo. E Neemias, numa alegria que vem do Senhor, ele dizia ao povo: alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por isso, queridos, queridas, nós precisamos cultivar a alegria. É um fruto do Espírito, precisa ser cultivado na nossa vida. Por isso que Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí continua, né? Eu já perdi aqui, mas vou voltar. O que fala depois? Colossenses, Filipenses. Olha o que ele fala à comunidade de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Aí ele continua: seja o que? Conhecida do que? De todos os homens, o que? A vossa bondade. Um coração que se alegra em Deus, ele precisa mostrar bondade. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes. Aí está uma pessoa diferente. Quando nós chegarmos a um local, as pessoas precisam notar: essa pessoa é diferente. Não é o seu crucifixo, mas também, porque tem gente que parece cristão, que parece agente secreto, né? Ninguém desconfia que ele é cristão, ninguém sabe que ele é cristão. Ele não abre a boca para evangelizar, ele esconde o crucifixo. Quando tem uma conversa lá que não está de acordo com a vontade de Deus, ele também fica quietinho, ou dá uma risadinha também, e aí ele é, como chama? Conivente, exatamente. Não podemos ser cristãos agentes secretos. Eles precisam saber que ali existe uma pessoa boa, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que vive a alegria de ser cristão. Isso não depende da nossa condição financeira, isso não depende do nosso cargo, do nosso grau de escolaridade, de pós-graduação. Tudo isso é muito importante. Nós precisamos de um bom trabalho, nós precisamos crescer na vida, estudar, não é? Sempre crescer, porém, a alegria não depende disso. Então as pessoas precisam ver que ali tem um cristão, essa pessoa é diferente, essa postura dele, o jeito de ele andar, o jeito de ele olhar. Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele olhava com amor, olhava com um jeito diferente. A vida de Jesus era manifestada pela alegria, pela alegria. Então, gente, nós precisamos encontrar alegria no Senhor, com as coisas do Senhor, como Maria, que ouvia o Mestre, estava aos pés do Mestre, para ouvir a vontade de Deus. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e dela não descerá tirada. Então nós precisamos colocar a esperança, não nas coisas, não nas pessoas, mas
no Senhor, porque o Senhor está conosco sempre, gente. Mesmo no momento de dor, nós podemos cultivar a alegria. Em casa nós passamos um momento difícil com a irmã da Sandra, e ela foi acometida de uma doença, um câncer, né? E fez quimioterapia, agora está fazendo radioterapia. Mas ela falava pra gente: olha, eu nunca me senti tão amada por Deus como eu me senti agora. Eu nunca me senti tão amada por Deus como nesse momento da minha vida. Tem uma boa condição financeira e precisa ver alegria quando ela vai nos aniversários, às vezes com um lencinho na cabeça, debilitada, mas o sorriso dela não era o sorriso falso de uma alegria passageira do carnaval que passa, de escolhermos um time de futebol, de estarmos com uma roupa bonita de uma festa, onde não se tem Deus, onde nós não seduz, mas era uma alegria que brotava de um coração que ama Deus, de um coração que saiba que mesmo no momento de doença, de dificuldade, de provação, o Senhor está com ela, porque o Senhor jamais nos abandona. Pode a mãe abandonar o filho, o que é difícil, mas o Senhor nunca nos abandona. Jamais Deus nos abandona. Então mesmo na provação, eu posso viver a alegria do Senhor, a alegria verdadeira que brota do Senhor. Outro dia também nós temos uma quase que vizinha, né, a Cecília, né, amor? E ela enfermeira, ela foi acometida também de uma doença, tem artrose, muitos problemas, e ela não estava andando, e de vez em quando a gente conseguia dar uma carona para ela, levar para a missa, quando a gente consegue conciliar. Um dia ela foi em casa, tomou um cafezinho, mas precisa ver a fé daquela mulher naquele momento de provação, dizendo que ela era feliz com aquilo, e o Senhor estava com ela. Então, não é sinal ter as coisas, ou não ter, ou porque o mal sobreveio à minha vida. Isso não é sinal de que o Senhor me esqueceu, me abandonou. O Senhor esqueceu de mim. Então precisamos cultivar sempre a alegria. Santo Afonso de Ligório, ele dizia assim: para sermos felizes, precisamos fazer o que Deus quer, viver os mandamentos de Deus. Precisamos viver os mandamentos de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é feliz, porque quem não faz a vontade de Deus, jamais será feliz. A palavra de Deus diz: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é que me agrada ao Pai. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Você lembra aquela passagem daquele jovem rico, que se apresentou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o que Jesus falou? Segue os mandamentos. E ele falou, né? Desde a minha mocidade eu sigo os mandamentos. Jesus olhou bem para aquele homem, com amor, olhou para ele, amou e disse: uma coisa, se queres ser perfeito, tem uma coisa que te falta. Vende os seus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. Porque aquele jovem, o apego dele era as coisas, era o que ele tinha, ele era muito rico, seguia aquele formalismo religioso talvez, mas o apego, o coração dele estava nas coisas, naquele bom emprego que ele tem. Será que se você perder o emprego, você vai continuar fiel ao Senhor? Será que se você perder uma pessoa que você ama, você vai continuar fiel ao Senhor? A nossa alegria não depende disso. Provérbios capítulo 10, versículo 28. A esperança dos justos, a palavra justos na Bíblia é santo, né? A esperança dos justos é a alegria. É a alegria. Então nós precisamos viver a alegria. Eu convido você agora a abrir a Sagrada Escritura em Eclesiástico, no capítulo 30. Ali, se você puder me dar mais uns 7 minutinhos. Já foram buscar? Eclesiástico 30, versículo 22 a 25. Eclesiástico 30, versículo 22 a 25. Hoje muitas pessoas, gente, vivem angustiadas porque as notícias são sempre negativas. Pessoas que vão alimentando isso não faz bem para a pessoa, né? Muitas vezes nós devemos fazer memória das maravilhas de Deus na nossa vida. Lembre as que Deus fez na sua vida. Lembra daquele aniversário que você viveu, tão gostoso, quando você reuniu a família. Lembra daquele momento do seu casamento. Lembra daquele passeio que você deu na praia, no sítio, aquelas férias que você tirou. Isso te enche de alegria.
Nós estamos fazendo lá em casa, colocando uns álbuns de foto. Nós temos as fotos no computador, mas nós nos organizamos com álbum. Temos muitos álbuns. E aí a gente organiza, e lá a gente coloca sempre uns 2 álbuns diferentes e vamos vendo. E aí a gente olha as crianças quando eram menorzinhas, aí vamos lembrando daqueles fatos, aniversários, passeios, convivência familiar, trabalho. Isso vai enchendo de alegria, porque nós vamos agradecendo a Deus tudo o que Ele fez, e aí vamos cultivando essa verdadeira alegria. Não olhar as notícias negativas que estão ao nosso redor. Existe uma doença chamada distimia, é uma doença ligada ao mau humor, inclusive leva a pessoa a uma limitação, a uma irritação muito crônica. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela estima que mais de 200 milhões de pessoas sofrem desse mal. Então muitas pessoas, por viverem a parte negativa, vivem dessa forma, prostrados, com medo de sair. E o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que está em nós, que é o Espírito Santo, é muito maior da violência que está no mundo. Você abriu a carta ao livro do Eclesiástico, no capítulo 30, versículo 22. Vamos ler todos juntos. Deixe essa palavra tocar o seu coração, encher o seu coração de alegria. Não entregues, o título qual que é? Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. Repete: a alegria do coração é a vida do homem. É um tesouro, um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a tua vida. Tem compaixão da tua alma e torna-te agradável a Deus. E ser firme, concentra o seu coração aonde? Na santidade, e afasta a tristeza para longe de ti. Por quê? Pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Lança fora a tristeza para longe de ti. Claro que na nossa vida nós temos momentos tristes, não é, Silvio? Você perdeu o pai agora, né? Por um tempo, porque a nossa vida terrena, a morte é um caminhar para a vida com Deus. Acaba essa vida terrena, mas nós vamos ao encontro de Deus, a nossa alma vai ao encontro de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, caminhamos com Deus. Mas temos momentos tristes. Ninguém está dizendo aqui que não é para ficar triste, mas não é para entregar a alma à tristeza. Nós não devemos entregar a nossa alma à tristeza, porque a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Agora, algo muito importante aqui no versículo 23, vamos ler todos juntos. A alegria do coração é o que? É a vida do homem, da mulher, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem que vem do Senhor, de um coração que ama a Deus, de um coração que faz a vontade de Deus, uma alegria que não é efêmera, alegria que não passa, permanece, é a alegria vinda do Senhor. Por isso que nós devemos concentrar a nossa vida na santidade, na santidade. Quem faz a vontade de Deus é que vive a santidade já, se esforça para fazer a vontade de Deus é que vive a santidade. Então devemos viver essa vida buscando a santidade de Deus. Vamos lá, vamos receber o Senhor. Tinha mais coisa, mas a gente, é claro, vamos rezar diante do Senhor. É o Senhor que nos dá alegria, é o Espírito Santo que nos concede alegria.